o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Amém? Deus abençoe os irmãos e esta palavra nos nossos corações, dentro desses versículos que agora acabamos de ler, nós vemos duas perguntas com as suas respostas dadas por dois discípulos, Tomé e Filipe. A pergunta de Tomé foi: nós não sabemos para onde o Senhor vai. E a pergunta de Filipe está no versículo 8, no versículo 8 que nós lemos, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? 3 anos eu lado a lado com vocês, pregando, ensinando, realizando os milagres, e você ainda diz que não me conhece. Irmãos, os irmãos lembram daqueles cultos onde o pregador falava assim: pergunta para quem está do seu lado, pergunta para quem está à direita, pergunta para quem está à esquerda, né? Mas eu gosto de dizer assim: pergunta para si mesmo, quanto tempo você está caminhando com Jesus? Há quanto tempo você se converteu e caminha lado a lado com Jesus? E a segunda pergunta é: você o conhece? Conhece Jesus? Porque Jesus disse para Filipe: estou com você há tanto tempo e você ainda diz que não me conhece? Filipe, olha para mim, viu? Então quem me vê a mim, vê o Pai. E as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas do Pai, que faz as suas obras. Mas a de Tomé foi: nós não sabemos para onde vai. Irmão, Jesus passou 3 anos falando que ia para o céu, falando que ia morrer crucificado no Gólgota em Jerusalém, ressuscitar ao 3º dia e depois subir e assentar à direita do Pai. A pergunta de Tomé foi: nós não sabemos para onde vai. Como é que vamos saber o caminho para a gente ir depois? Então Jesus, ele dá a resposta clássica, né? Caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim, se não for por mim. Concluímos então que Jesus é o caminho e que não existe uma outra alternativa. Não tem um outro jeito de chegar a Deus se não passar por Jesus. E para passar por Jesus, eu gostaria de falar com os irmãos de alguns detalhes, algumas renúncias, algumas implicações e algumas propostas que ele fez para nós e para toda a humanidade para chegarmos a Deus. Ora, quem aqui não gostaria de morrer e ir para o céu? Não é verdade? Quem não quer ir para o céu? Na semana atrasada, a Raquel me disse que uma pessoa
diz que leu a Bíblia por um tempo, mas hoje desacredita, né? Não acredita na existência de Deus, de Jesus e tudo mais. Irmãos, estava lendo um artigo onde um grande teólogo, conversando com um cientista, e o cientista conversando com ele, falando da existência de Jesus na terra. Verdade que Jesus esteve na terra, que ele era o Filho de Deus, e que tudo que os evangelhos narram é verdade. O cientista disse assim: as pessoas acreditam que existiu César Augusto, Alexandre o Grande e Nero. Não é verdade? Claro que é. Então, as evidências de Nero, Alexandre o Grande e César são mais fracas do que as evidências da existência de Jesus. Ele veio à terra como Filho de Deus, dizia o cientista, morreu, crucificado, ressuscitou e está vivo. Assim como eu estou olhando para você vivo na minha frente, Jesus está vivo. Está vivo. E ele então fez as propostas. Eu não sei se você já esteve perdido alguma vez. Quando nós pastoreamos a Igreja Batista de Belo Oriente, primeira igreja, eu ia caminhar com um irmão. E ele falou comigo assim: pastor, vamos fazer uma caminhada comigo diferente? E eu falei: vamos então, eu confio em você. E fomos, e nós fizemos na verdade uma trilha. Nós entramos dentro de eucaliptos, e passamos uma estrada, entramos em outra, viramos no encruzilhado, saímos em outra, e saímos no bairro da cidade de novo. Damos uma volta e saímos em outro bairro. E teve um dia que eu falei assim: irmão Romero, você vai? Se o Romero estiver me assistindo, ele vai lembrar disso agora. Eu não posso ir, pastor. Eu falei: então eu vou. E fui, irmãos, e não achei a saída. Eu me perdi, porque era muita estradinha de caminhão que puxava eucalipto dentro daquele lugar. E eu então tive que parar e ficar um tempo parado para ouvir alguma coisa. E eu comecei a ouvir barulhos da cidade. Então eu fui por aquele som e me encontrei. Mas não foi fácil não. Você fica preocupado, você fica fadigado, uma sensação terrível de estar perdido. Aí você diz: mas e o celular? E não tem sinal lá, você vai fazer o quê? Irmãos, muitos caminhos e nenhuma direção são sinônimos de angústia, de quem está angustiado, preocupado, sem rumo, completamente cego pelo pior e maior inimigo que nós temos. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o príncipe deste tempo, desse mundo, que é o diabo, cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. O inimigo tem essa estratégia de cegar uma pessoa para que ele não entenda o evangelho. E o inimigo fica super satisfeito quando alguém fala que não acredita nele. Ah, eu não acredito no diabo. Ele fica feliz quando alguém diz que não acredita nele. Porque, como alguém diz, não precisa ter fé para ir para o inferno. Não precisa. Para ir para o céu, sim. Para o inferno, não precisa ter fé. Não precisa acreditar que existe o inimigo para ir para lá. Então, ele usa essas estratégias segundo o que Paulo escreveu. O mundo em que nós vivemos, neste tempo, se rebela contra Deus e rejeita essa proposta, essa ideia de que só existe um caminho, ou o caminho, para chegar a Deus. Afirma também, entre outras coisas, que todas as religiões, no final dessa estrada, vai chegar a Deus. De que Deus é o Senhor de todas as religiões. Sabemos que não é. Que cada um pode fazer o seu próprio caminho, que sendo um caminho bom, ele é certo, ele é agradável, e que não existe caminho errado. Essa é a percepção e a ideia de muitos. Talvez possa haver milhões de atalhos, vamos chamar de atalhos, né? Que não vai chegar a Deus, não vai conquistar nada, não vai obter sucesso no final desse caminho, se não for Jesus. É por isso então que Jesus, ou o Deus Filho, como ele disse para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai.
ele afirma para Tomé: eu sou o único. Vocês nunca vão chegar ao meu Pai, nunca vão chegar a Deus, nunca vão chegar até mim, quando eu estiver lá, se não passar por mim. Então ele cita as suas propostas. Irmãos, a vida cristã, nós como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos colocar na cabeça, se já temos isso no coração, amém, uma coisa: a vida cristã, ela é tudo ou é nada. Não existe meio termo, não existe talvez, mais ou menos, é tudo ou nada. É ir ou não ir. É sim, sim, ou não, não. É frio ou morno. É salvo ou é perdido. É assim que Jesus faz as suas propostas. Amém? Então, irmãos, vou rapidamente compartilhar sobre este caminho com os irmãos. Ou nós acreditamos na proposta que Jesus fez para nós, ou nos fazemos de enganados e tentamos dar uma volta por cima e achando que no final vai dar certo, como aquele ladrão que teve aquele prazo de alguns minutos para se consertar com Deus. Não são assim, não é assim que funciona com todos. O Charles Spurgeon, ele disse assim no seu livro: é arrogância e insensatez escolher outro caminho que não seja o indicado pelo próprio Deus como o único. Ele é o Deus único, o Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, e Ele falou que Ele é. E como duvidar das palavras dEle, se é só por Ele e através dEle que chegaremos ao Pai? Aí aquelas pessoas escolhem, irmãos, faz os seus plantios durante a sua vida. Aquele caminho das drogas, aquele caminho de uma vida perversa. Os irmãos lembram da rota, da estrada que o filho pródigo pegou? Onde ele foi parar? Teve que fazer toda de volta, a pé, todo arruinado, e voltar para a casa do pai. Outros escolhem o caminho do trabalho árduo, o caminho das futuras conquistas, dos troféus, e o caminho que leva a Deus vai ficando de lado. Outros escolhem o caminho das boas obras, de ajudar, de ser bonzinho. Outros escolhem o caminho do cumprimento das leis, das palavras dos sacerdotes. Eu vou cumprir, se lembra do jovem rico? Eu conheço os mandamentos desde a escolinha bíblica dominical e todos eles eu sei de cor e salteado. Jesus falou assim: então você está salvo dessa maneira, já que você conhece todos os mandamentos de cor e salteado desde a sua infância. Vende seus bens, dá tudo que tem para os pobres, vem me seguir. Jesus citou para ele os dois, que resume toda a lei: ama Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Eu vou te dar um tesouro no céu. O único cara, escuta, irmãos, a única pessoa que saiu de perto de Jesus triste foi esse rapaz. Você não vai achar em lugar nenhum nos evangelhos alguém saindo triste de perto de Jesus. Só esse rapaz. E eu falo com toda certeza, ele morreu e foi para o inferno, porque ele rejeitou a salvação dada por Cristo, porque ele escolheu um caminho que ele pensava chegar a Deus, o caminho de cumprimento de leis, e não é assim. Se fosse por leis, por cumprimento, não precisava da graça de Deus e nem da morte de Jesus Cristo. É por isso que Salomão, em 16 de Provérbios, versículo 25, diz: há caminho que parece certo, há caminho que parece direito ao homem, há caminho que parece agradável, mas o seu fim são caminhos de morte. No final, tem esse destino. Todos os meios que o homem procura, querido, para se salvar, para ir para o céu, após a sua morte física, vai o levar à destruição. E o inimigo das nossas almas, que tenta desviar a nossa atenção do único, do verdadeiro caminho, que
que pode nos levar ao céu. É o inimigo que tenta tirar a nossa visão, a nossa atenção, o nosso foco desse caminho. O evangelista teólogo Moody, ele falou assim: se eu caminhar com o mundo, lado a lado com o mundo, eu não posso andar com Deus. Podemos suportar melhor a aflição do que prosperidade, já que na prosperidade nos esquecemos de Deus. Ele dizia que as suas experiências com as aflições eram bem melhores do que as experiências de prosperidade, porque nas aflições nós oramos mais, nas aflições nós corremos mais para perto de Deus, nós buscamos mais a Deus. Irmãos, estamos vivendo os dias sobre os quais o apóstolo Paulo falou, onde os homens serão. Hoje na EBD, o irmão Samuel citou aqui um exemplo que aconteceu na nossa cidade, né? Os irmãos do jornal aí sabem, onde um adulto bate uma criança na parede a ponto de a vizinhança ouvir o barulho. A Bíblia diz, Paulo diz, que nos últimos dias os homens seriam, escuta essa lista, egoístas, avarentos, presunçosos, aquele que supõe ser melhor do que o outro, mais capaz, mais tudo, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Os homens seriam ingratos, ímpios, sem amor até pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3, de 2 a 5. Estamos vivendo esse tempo, irmãos? Liga a sua televisão e vai para a internet e olha os noticiários para você ver. Se estamos ou não estamos vivendo esse tempo que Paulo falou dos últimos tempos. Dos últimos tempos, os homens serão assim. Talvez no meu tempo não era, no tempo de quem é mais aí, não era. Não era assim. Nós vivemos um tempo que a gente obedecia os nossos pais. Obedecia os professores, senão em casa o negócio ficava feio. Hoje não. São os tempos, irmãos, que Jesus disse, virá esse tempo. Então não foi este caminho por onde esses trafegam que Jesus propôs para mim, para você como igreja, como servos do Senhor. O caminho proposto por Ele mesmo é o caminho pelo qual chegaremos ao Pai. É o caminho do altruísmo e não do egoísmo. É o caminho da obediência. Somos irmãos. Hoje foi dito aqui na EBD, somos irmãos em Cristo. Vivemos uma irmandade, somos filhos do mesmo Pai. Nós não temos tio eterno no céu. Me lembro de uma irmã que disse assim, a minha filha não tem avô no céu, a minha filha tem um Pai do céu, que é o mesmo Pai meu. Nós somos irmãos em Cristo. Preguei aqui há muitos meses atrás, nem me lembro, onde você passa na rua e você percebe, aquela pessoa é um irmão em Cristo, ele é salvo por Cristo, mas ele faz de conta que nem te vê, parece que ele nem te conhece. Mas ele sabe que você é um filho de Deus. Egoísmo, parece que no céu teremos lugares diferentes. Será que teremos, irmãos? No céu haverá isso? Jesus propôs um caminho da submissão, quando ele ouviu um comentário entre os seus discípulos. E sabe qual que era a conversa dos discípulos? Era assim, será qual de nós é o mais chegado? Será qual de nós é o mais? Será qual de nós é o mais isso e aquilo? E Jesus então ouviu essa conversa e deixou essa conversa quieta. Escuta, aí ele chamou para o monte Pedro, Tiago e João. Lá no monte Jesus transfigurou, eles viram a glória de Deus,
Quando terminou aquele momento, Pedro ficou doido e falou assim: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, vamos ficar aqui. Jesus disse: Pedro, você não sabe nem o que está falando. Moisés sumiu, Elias sumiu, e Jesus falou com os 3 assim: não fala nada para ninguém quando chegar lá embaixo, isso fica entre nós aqui. Quando eles desceram do monte e chegaram lá embaixo, os outros discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um rapaz, e pelejando, e suando a camisa, e tentando, e o diabo jogava o menino na água, no fogo, e Jesus chega com os discípulos, pergunta ao pai, o pai fala que é desde a infância, expulsa aquele demônio, olha para os discípulos e fala assim: esse tipo de demônio não pode sair se não for por jejum e oração. Até quando vocês acham que eu estarei com vocês com essa incredulidade? Quando ele sai daquele momento, leia o Evangelho, eles estão indo de caminho para outro lugar, e Jesus ouve de novo a conversa. Aí Jesus fala assim: vamos chegar aqui, encosta aqui. Quando chegaram no certo lugar, fizeram aquela reunião, e Jesus então fala assim: qualquer de vocês que quiser ser o melhor, o maior, comece a servir os outros. E você vai ver então Jesus pegando uma toalha, uma bacia de água, tirando a sua túnica, se agachando e lavando os pés dos discípulos. Sabe para quem era esse serviço, irmãos? Sabe quem fazia esse tipo de serviço? Servo, escravo, que lavava os pés dos seus senhores. E Jesus estava dizendo: não é este caminho que vocês estão comentando aí entre vocês, que eu estou propondo para vocês. Não é. Jesus propôs o caminho do amor recíproco, do prazer pelas coisas de Deus, do prazer pelas coisas do alto, do prazer de estar entre irmãos, do compromisso com o reino dele. Jesus propôs um caminho de oração, falando para ele: venha sobre nós o teu reino, que o reino do Senhor esteja sobre nós, que vivamos debaixo do reinado do Senhor. Jesus propôs o caminho do temor, tudo isso quando ele diz: eu sou o caminho. Atos capítulo 5, versículo 11, irmãos, acontece uma cena ali no princípio da igreja. A igreja nasce ali no capítulo 2, lá no 5, Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo e eles morrem. Pedro falou assim: o que aconteceu com o seu marido, Safira? Não foi porque ele mentiu para mim, foi porque ele mentiu para Deus. O corpo dele está ali fora e vão te sepultar também. Meia hora depois, Ananias morreu, Safira ficou viúva meia hora, depois ela morreu também. A Bíblia diz assim no versículo 11: e um temor caiu sobre a igreja. A partir daquele momento, ninguém mais queria mentir para Pedro. Quando Pedro perguntava um negócio, eles pensavam 2 vezes antes de mentir. Para eles mentiram e morreram. Um temor. Esse é o caminho que Jesus propôs. O caminho do temor. O caminho da verdadeira adoração. Esse é o caminho que Jesus propôs para os seus discípulos. Para mim, para você, um caminho de renúncia. E ele disse para o Pai, em sua oração no Getsêmani, com grande angústia: se for possível, passa de mim essa hora, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a vontade do Senhor, vontade de Deus. A proposta de Jesus está em Lucas 14, 27. Tomar a sua cruz e segui-lo, seguir este caminho, seguir as relações do reino, da sua justiça, é estar disposto a carregar a sua cruz, é tomar decisões que requerem desapego a muitas coisas, é tomar a decisão de trilhar um caminho que vai gerar conflito com algumas pessoas, conflito com o seu patrão, conflito com seus colegas de escola, com seus colegas de serviço, quando descobrir que você é um cristão que segue os caminhos do Senhor.
Esse caminho gera conflito, caminho que gera desprendimento de muitas coisas atrativas que o inimigo oferece. É uma opção de vida que supõe, irmãos, riscos e exige renúncia. O caminho que leva a Deus é assim. Pessoas foram cerradas ao meio, pessoas foram crucificadas de cabeça para baixo, mortos a porrete, como foi o caso de Tiago, queimados no fogo, comido por leões, defendendo este caminho. Foi muita renúncia. Então Jesus renunciou os valores oferecidos por este mundo, recusou o poder real, não aceitou ofertas, prestígios. Jesus não aceitava honras. Quando ele entrou montado no jumento em Jerusalém, as pessoas aclamavam, jogavam suas roupas no chão, lençóis, ramos, e gritavam: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosanas nas maiores alturas, para se cumprir a profecia. Algum tempo depois, essas mesmas pessoas estavam lá: crucifica-o, solta Barrabás, crucificam. É por isso que Jesus não aceitava honrarias, porque ele sabia. Honraria de Deus, do Pai, sim. Escuta, irmãos, quando Jesus nasceu, o texto diz claramente que não havia lugar para Jesus nascer. Não é assim que pregamos todo Natal? José e Maria batem numa porta, bate outra porta, e não havia lugar. Não tinha, irmãos. Aí, nós falamos assim: poxa vida, eu gostaria de ter morado naquela região, naquela época, para eles baterem na porta da minha casa, eu ia hospedá-los, Maria e José, para que aquele menino pudesse nascer na minha casa. Será que faríamos isso? Anos mais tarde, um tempo mais tarde, irmãos, não havia lugar para Jesus no coração da vida daqueles com quem ele entrou em contato mediante o seu amor, suas mensagens, os seus toques, suas curas, seus ensinos, tudo maravilhoso. No coração dessas pessoas não tinha lugar para ele. Os homens se aglomeravam para ouvir Jesus, mas a maioria deles era simplesmente só ouvir por curiosidade ou por peixe e pão, alimento, mas não para ter lugar em seus corações. Uma certa ocasião, Jesus pregou um sermão que foram virando as costas e saindo um por um. Todos foram saindo, indo embora. Ficou só os discípulos. Então Jesus olha para eles e fala: e vocês? Vocês não querem ir também? Seguir os seus caminhos? E Pedro diz: nós vamos para onde? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então aceitaram seguir este caminho. Se estivéssemos estado lá 2000 anos atrás, irmãos, ou mais, né, nosso coração, nossos lares estariam abertos para o Senhor Jesus, teríamos realmente agido desse modo? Fazemos isso por Ele hoje? Temos lugar para Jesus hoje nos nossos corações, como por exemplo, a dedicação pela palavra? Temos lugar nos nossos corações para Jesus hoje manifestar através do seu Espírito em nossas vidas? Há em nossa vida lugar hoje, nesse tempo, para darmos a oportunidade do Espírito nos usar para compartilhar a palavra dEle? Temos nos colocado na brecha à disposição dEle, como cantamos aqui: usa-me como farol, transforma-me, pode me usar onde o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Nós não cantamos aqui hoje?
Temos lugar para Jesus fazer isso hoje, irmãos. Aquilo que os habitantes de Belém fizeram por ignorância, é praticado por muitos hoje, né? Por vontade própria. São muitos os que dizem, hoje não, deixarei para amanhã. Eu fiz isso muitas vezes quando eu ia visitar a igreja. Sentar lá atrás. E quando acontecia o apelo, eu entendia o que eles estavam falando, eu entendia o que o pregador estava falando, porque desde criança eu frequentava a igreja. E eu pensava assim, deixar para outro dia, deixar para outro dia. Se o culto fosse num sábado à noite, eu falava, vou deixar para outro dia, porque amanhã é domingo, eu preciso fazer umas coisas, eu tenho que ir em tal lugar e não vou poder ir. O pecador tem os seus projetos, ele tem o seu caminho traçado na sua cabeça, do que ele nem sabe se vai fazer. E vai adiando, e vai deixando para depois. E foi citado um versículo aqui hoje, de Lucas 18, versículo 8, quando a pergunta de Jesus, ele fala assim, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé na terra? Então muitos recusam providenciar um lugar para o Filho de Deus em suas vidas, o caminho. Aqueles que não oferecem um lugar em seus sentimentos, em suas afeições, em seus pensamentos, seus desejos, suas decisões, sua conduta diária. Não deixa Jesus entrar e guiar. Então assim vão negando esse caminho, os privilégios de Deus, os privilégios de andar com Deus são negados, porque já tem o seu caminho para trilhar. E deixam então de receber satisfação completa, paz no coração, coisas do reino que Jesus falou. O meu reino será um reino de paz, de alegria, né, de prosperidade, um reino eterno, um reino de vida eterna. Deixam de desfrutar as coisas do reino, deixam de receber aquele que pode satisfazer-nos completamente. Jesus deseja entrar, Jesus tem vontade de habitar nos corações, é por isso que ele propõe esse caminho. Enquanto muitos hoje, então, fazem como o dono da hospedaria que disse, não há lugar aqui para vocês. Então, irmãos, eu termino. Os discípulos ficaram confusos após Jesus dizer que ia embora. Então, ele começa dizendo, não fique com seus corações preocupados. Não se turbem os vossos corações. Apenas creiam em Deus. Continue crendo em Deus e também em mim. Acreditem. Na casa do meu pai tem muitos lugares, tem muitas moradas, porque se não fosse assim eu já teria dito, mas eu vou preparar um lugar. Se eu for preparar lugar, olha a promessa, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa foi feita, e eu não duvido que essa promessa será cumprida. Ele vai voltar, irmãos. Amém? Ele vai voltar. Talvez seja este sentimento que apoderou de Tomé no versículo 5, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais, ou seja, Senhor, onde estão as placas de sinalização? Senhor, nós vamos encontrar o Senhor, que jeito, qual é o caminho? Eu gostaria de saber como é que faz para ir para lá. Então Jesus conforta Tomé, conforta os seus discípulos, que estavam sofrendo essa pressão de terem que caminhar sozinhos depois. É por isso que Jesus fala, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou para o Pai. Parece que Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai, mas em Atos capítulo 2, eu vou mandar o Consolador. Porque se eu não for, ele não vem. E ele virá, e vai ensinar vocês todas as coisas. Vocês não vão ficar sozinhos. O mestre, então, irmãos, não seguiu apresentando um caminho, como muitos líderes, né, de religiões mostram caminhos, mas sim, ele enfatiza, eu
sou este caminho. Queridos irmãos, você que está na sua casa, assistindo, hoje ou outro dia que você está assistindo, o Mestre afirmou que não existe uma outra alternativa para chegar ao céu. O Mestre afirmou que Ele é a única esperança para chegar a Deus, para ser salvo. Todos nós, Isaías 53, versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que pudéssemos voltar para esse único caminho. O profeta diz claramente, irmãos, que o homem longe de Jesus está seguindo os seus caminhos. Cada um procura o seu próprio. Mas a bússola natural que nos leva a Deus, a bússola natural que nos leva a Deus, foi quebrada no jardim do Éden, quando o casal pecou. Ali foi quebrado. E nos fez ficar confusos. Então Jesus vem para tirar toda essa confusão. E nós não podemos esperar Deus fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós podemos falar para as pessoas, nós podemos anunciar para as pessoas que não existe uma outra alternativa. Nós podemos falar, como já disse, para o nosso vizinho, para o seu colega de trabalho, de serviço, enfim, que Jesus é a saída, que Jesus é a solução, que não tem um outro jeito. Podemos fazer isso, porque para isso o Senhor deixou os seus discípulos. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pedir a Deus que nunca permita que saiamos desse caminho, que se porventura formos tentados a nos desviar para a direita ou para a esquerda, que o Espírito Santo do Senhor possa nos despertar. O Senhor Jesus, através da sua palavra, vem nos dizendo: continue, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Continue trilhando esse caminho, apesar das circunstâncias, das adversidades, das renúncias. Esse é o único. Pai amado, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, porque a Tua palavra ministra aos nossos corações, e nós somos gratos, porque como ela mesmo disse, andávamos desgarrados, como ovelhas longe do aprisco, cada um seguindo o seu próprio caminho. Mas o Senhor, meu Deus, enviou o Teu Filho e fez cair sobre Ele as nossas iniquidades, para nos trazer de volta para a Tua presença. E nós Te louvamos porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos restaurou, nos perdoou. Pai amado, nos ajuda a trilhar este que é o único caminho que chega ao Senhor, servindo ao Teu Filho Jesus, andando com o Senhor Jesus, e procurando a cada dia mais buscar intimidade e conhecimento com Ele mesmo. Nós Te louvamos por essa noite de adoração ao nome do Senhor, por cada família aqui representada, por cada um que está assistindo neste momento, cultuando ao Senhor, e por aquele que vai assistir a este momento de culto a Ti. Nós pedimos, ó Deus, pelos nossos familiares, alcança, ó Deus, aqueles que ainda estão longe do Senhor. Nos dê uma noite de paz na Tua presença, e nós profetizamos uma semana abençoada na vida da Tua igreja, no nome de Jesus. E que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, Teu Filho, e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, que dê uma noite abençoada no nome do Senhor. Eu postei no grupo